ganha novo cenário e nova dinâmica de aulas. É para que você possa aproveitar ao máximo o conhecimento transmitido pelos especialistas. O curso desta semana atualiza o aprendizado sobre o regime jurídico do servidor federal. Você vai aprender mais sobre a Lei 8.112, quem é regido por essa norma, as formas de provimento e vacância, licenças e processos disciplinares. Tudo isso com o professor de Direito Administrativo, Maurício Nicásio. Olá, vamos lá para a nossa segunda aula. Então, qual a nossa intenção agora trabalhar na segunda aula? Nós vamos trabalhar o artigo 8º da 8.112, que são as formas de provimento, né? Vamos ter que, no caso, saber quais são, entender cada um deles, e depois vamos trabalhar o artigo 33, as formas de vacância dentro do serviço público. Então, vamos lá começar com as formas de provimento, artigo 8º. Então, no artigo 8º, tá? Ele vai enumerar as formas de provimento. Então, nosso primeiro desafio é sabermos quais são. Então, vamos lá. Nomeação, promoção, aproveitamento, aí começam, né? 4 provimento com REs, a reintegração, a readaptação, a reversão e a recondução. Alguns colegas confundem também 2 institutos que começam com REs, que estão também na 8.112, tá? Que seriam os institutos da remoção e da redistribuição. Então, remoção e redistribuição não geram provimento. Então, o que vem a ser a remoção? Se a remoção não é provimento, o que é remoção? Então, a remoção, no contexto dos militares e dos seletistas, seria mais ou menos um termo sinônimo de transferência. Então, o militar é transferido, o seletista é transferido, agora o servidor, no caso, regido pela 8.112, ele é removido. Então, o que vem a ser uma remoção? Vamos aqui exemplificar uma remoção. Remoção. Vamos imaginar, eu sou natural do estado do Rio de Janeiro e estou lotado aqui no Distrito Federal. Então, se eu tenho pretensões de voltar para a minha origem, é isso, eu vou buscar aqui uma remoção. Então, nessa remoção, eu estou deslocando quem? O servidor ou o cargo? Então, na remoção, não é isso? Nós deslocamos o servidor. Tá? Então, quais seriam as possibilidades do servidor ser removido? Então, existe a chamada remoção de ofício. O que seria a remoção de ofício? É quando existe o interesse da administração, que eu, hipoteticamente, eu vá o quê? Servir, no caso, trabalhar no Rio de Janeiro. Bom, então, a remoção e deslocamento do servidor, certo? E ela pode ocorrer de ofício, quando o interesse público se sobrepõe ao do servidor, e a remoção também pode ser a pedido. Então, vamos lá, a remoção ela pode ser de ofício e a pedido. A pedido ela pode ser sem o interesse da administração. Como é que ocorreria uma remoção a pedido sem interesse da administração? O exemplo aqui, né, de forma bem sucinta, seria a troca, a permuta. Então, eu sou natural do Rio de Janeiro, estou no DF e tem um servidor, né, no caso do meu órgão lá no Rio de Janeiro, e ele é natural do DF. Então, vamos fazer o quê? Uma troca, não é isso? Tá? Uma permuta. Então, essa remoção é o quê, gente? Sem o interesse da administração, seria interesse de quem? Do servidor, no caso dos servidores. Bom, então, nessa remoção não quer dizer que ela vai remover a gente, não é isso? Né? No caso, ela tem a discricionariedade de permitir ou não essa remoção, ok? Então, ela pode ser a pedido, né? No caso, sem o interesse e independentemente do interesse da administração. Então, quando é que ocorre a remoção a pedido, independentemente do interesse da administração? Então, essa remoção, independentemente, ela pode ocorrer. Exemplo, um caso de casal de servidores. Um dos exemplos da remoção a pedido independentemente seria na questão de casais de servidores. Então, tem lá no caso o casal, no caso, né, o servidor A e a esposa B. Então, se a esposa ela for uma servidora de qualquer entidade política, então ela pode ser uma servidora da União, dos estados, dos municípios ou do Distrito Federal. Então, se o cônjuge, né, eu tenho o esposo e a esposa, se o cônjuge, a esposa nesse exemplo, né, ela for removida de ofício, ela pode ser de qualquer entidade política, o que vai acontecer? Se ela for removida de ofício, não é isso? O servidor, o esposo, que é federal, ele terá direito quem? A remoção a pedido, independentemente do interesse da administração, em razão de quem? Da remoção de ofício do cônjuge, tá?
Então, essa remoção, ela encontra um fundamento, né, dentro da Constituição, lá do 226 e do 227, que trata da unidade familiar. Então, tem que, a princípio, manter quem? O casal unido, certo? Então, essa remoção seria o que? A pedido, independentemente do interesse da administração, no caso da remoção de ofício de quem? Do cônjuge, ok? Se o cônjuge não for de ofício, tá? Se o município, ou a União, ou o Estado, ou o Distrito Federal remover o cônjuge, não é isso? No caso, perdão, se ele for removido sem ser de ofício, ele não terá direito quem? A remoção a pedido, independentemente do interesse, ok? Então, no caso de casais, nós temos, no caso, essa remoção a pedido, independentemente do interesse da administração. Outra remoção interessante também seria a remoção em razão de saúde. Tá? Então, se porventura, né, o servidor, vamos imaginar, ele vem do litoral, né, esse vem aqui para o Distrito Federal, certo? Chega aqui em plena seca. Tá? Então, os dependentes desse servidor, ou o próprio servidor, eles podem ter problemas de saúde, né, no exemplo hipotético, né, em razão dessa seca aqui, certo? Então, eles vão passar, né, ou o servidor, o ente familiar enfermo, eles vão passar por perícias médicas, não é isso? Tá? Ao perito, no caso, ele vai dar o laudo e vai indicar, no caso, que ele não tem condições de ficar nessa nova sede. Aí seria o quê, gente? A remoção a pedido, independentemente do interesse da administração, por uma questão de saúde. Bom, então nós temos, né, independentemente do interesse, no caso de remoção de ofício do cônjuge e no caso também da saúde. Outra também, remoção a pedido independentemente do interesse, seria a questão também do concurso de remoção. Então, exemplo aqui, né, para a gente poder exemplificar a aula, para não ficar uma coisa muito maçante. Vamos imaginar que nós temos, né, em um órgão público, 30 servidores querendo ser removidos para uma sede, ou seja, que seja São Paulo, certo? Estão no DF, estão querendo ir para São Paulo. Só que eu já estou sabendo, no final do ano, né, eu vou ter a certeza que para São Paulo, naquele órgão lá federal, eu só tenho lá que sejam lá 10 vagas para remoções no final do ano. Então, eles vão criar aqui um concurso de remoção. Tá? Então, quando é que eles criam o concurso? A regra é essa no concurso de remoção. Tá? É quando eu tenho mais servidores querendo ir para uma sede e menos vagas para recebê-los. Aí eles montam quem? O concurso de remoção. Então, cá vimos o instituto de quem? Da remoção. Então, o que é a remoção? É o deslocamento do servidor, certo? E ela pode ocorrer de ofício e pode ocorrer a pedido. Esse a pedido pode ser o quê? O a pedido? Ele pode ser independentemente do interesse da administração ou, no caso, o pedido, né, ser o interesse da administração, que seria a troca, ok? Então, nós não podemos confundir quem? A remoção como se fosse um provimento, só porque ela começa com RE e está na lei. Uma vez em sala, um colega, ele me indagou: professor, se o servidor ele está lotado aqui no Distrito Federal e for removido lá para o estado do Rio de Janeiro, certo? Então, ele não saiu da cadeirinha no Rio e não vai sentar, né, no caso, lá no cargo, na cadeirinha lá no Rio de Janeiro, perdão, ele vai sair do DF e vai para o Rio de Janeiro. Então, ele não vai, né, sentar na cadeirinha no Rio, vamos imaginar que a cadeira seja o cargo, né? Eu falei, sim, de fato, ele vai ter que sentar lá. Aí o colega falou assim: então, professor, então não ocorreu um provimento com a remoção no Rio de Janeiro, quando ele chegou no Rio de Janeiro? Aí eu, brincando com o colega, falei assim: ué, então, se ele saiu do Distrito Federal, então o que aconteceu no Distrito Federal? Uma vacância. Então, estão certos esses raciocínios da gente? Não, por quê? Tá? Do ponto de vista teórico, o que acontece? A pessoa, quando ela é removida do DF e vai para o Rio de Janeiro, certo? Teoricamente, a pessoa do Rio, ela foi removida para São Paulo e a de São Paulo veio para quem? Para o Distrito Federal. Então, eu não posso afirmar que a remoção é provimento e nem muito menos vacância, certo? Porque, na teoria, alguém o quê, gente? Rodou e vai chegar onde? No Distrito Federal, ok? Então, não caia nessa. Remoção não é nem provimento e nem muito menos o quê? Vacância. A remoção só é o quê? Um mero deslocamento do servidor. Combinado? Outro instituto também que começa com RE, que alguns colegas confundem como provimento, seria a questão da redistribuição. Então, o que seria a redistribuição? De forma assim, bem sucinta, seria mais ou menos isso. Bom, vamos imaginar um posto do INSS, tá? Aqui na cidade A, perfeito? Esse posto, ele tem, vamos supor, 20 cargos de analistas previdenciários, certo? E eu tenho aqui na cidade B, né, limítrofe, né, A, eu tenho lá
né, com a mesma quantidade de serviço, né, os 2 postos do INSS, só que na cidade B eu só tenho ali cerca de 5 cargos de analistas previdenciários e a quantidade de serviço é a mesma. Então, tem alguma coisa aí, gente, né, que não está pegando bem? Eu tenho 20, né, no posto aqui, 20 cargos de analistas e no outro posto eu tenho 5 e a quantidade de serviço é a mesma. Então, o que a lei recomenda? Que o CIPEC, quem é o CIPEC? O Sistema de Pessoal Civil, tá? O CIPEC, o Sistema de Pessoal Civil, ele atua. E o que o CIPEC vai fazer? Ele vai pegar, no caso, né, desses 20 cargos, hipoteticamente, vai pegar 5 e jogar para cá, certo? Ou seja, o CIPEC ele vai o quê? Deslocar agora os cargos. Então, não confunda, na remoção ocorre o deslocamento do servidor, tá? E na redistribuição e deslocamento do cargo. Então, é fácil, em um contexto de concurso público, de provas, você perceber a diferença entre uma remoção e quem? E uma redistribuição. Remoção, deslocamento do servidor. Redistribuição, deslocamento do cargo, tá? Então, cuidado, tá? Trabalhamos aqui nos 2 institutos, né? Mas não são nem provimentos e nem vacâncias, são meros deslocamentos, ok? Então, agora vamos trabalhar as formas de vacância, as formas de provimento de forma efetiva. Então, quais seriam as formas de provimento, certo? Então, nós vamos ter a nomeação, tá? Então, a nomeação, a promoção, o aproveitamento, a reintegração, readaptação, reversão e a recondução. Então, nós temos o desafio, como eu já falei, né? Nós temos que sabermos quais são as formas de provimento. Então, você vai dar seu jeito, no caso, de decorar os provimentos, certo? Existem mnemônicas, músicas aí, né, Brasil afora aí, trazendo quem? As formas de provimento. Então, você fique à vontade, pesquise nas redes sociais qual a melhor mnemônica, qual o melhor macete para decorar quem? As formas de provimento, ok? Então, você está à vontade para decorar da melhor forma, certo? Tendo em mente que é a nomeação, promoção, aproveitamento, reintegração, adaptação, reversão e recondução. Então, vamos começar com a primeira forma de provimento, que seria a nomeação. Então, o que é nomeação? Trabalhamos na primeira aula, né? Comentamos a questão da nomeação como andamento, não é isso? Para o servidor chegar ao exercício, certo? Então, a nomeação é um provimento que é sempre originário. Tá? Não existe exceção. Nomeação, qual é o provimento que é originário? Você vai marcar quem? A nomeação. Então, a nomeação é um provimento originário e a nomeação ela pode ocorrer em 2 situações. Então, quais seriam as 2 situações em que ocorre a nomeação no serviço público? Então, a nomeação ela ocorre para o cargo efetivo, certo? Quem é o cargo efetivo? É o cargo oriundo de concurso público. Certo? Então, a obrigatoriedade de concurso, ela está prevista aonde? Ela está prevista na Constituição. No artigo 37, inciso 2º, o Constituinte ele fala assim, que os cargos e empregos serão acessíveis de acordo com a complexidade por meio de concurso. Certo? Esse concurso pode ser um concurso de provas ou de provas e títulos. Nunca somente de títulos, que ele seria o quê? Inconstitucional. Certo? Então, a nomeação ocorre para o cargo efetivo, é isso? O cargo oriundo de concurso público, ok? Tecnicamente, eu não poderia falar, né, eu sou um servidor efetivo, certo? A parte técnica diz que eu deveria mencionar o quê? Que eu sou um servidor que detém um cargo efetivo, tá? Quem é que dá esse comando que o cargo é efetivo? É a Constituição, lá no artigo 37, inciso 5º, né, que ele trata do cargo e comissão e da função de confiança, e ele fala que a função de confiança ela tem que ser destinada exclusivamente para o servidor detentor de cargo efetivo. Então, não sou eu que estou falando isso, é a Constituição que diz que o cargo é efetivo, ok? Então, nomeação, ela ocorre para quem? Para o cargo efetivo, certo? E qual outra possibilidade de ocorrer a nomeação? Bom, como eu mencionei, o artigo 37, inciso 5º da Constituição, ele vai explicar para a gente, não é isso? E diferenciar o cargo em comissão da função de confiança, certo? Então, a função de confiança, elas são destinadas exclusivamente para o servidor detentor de cargo efetivo. Ou seja, a função de confiança só pode ser, no caso, né, dada, ou seja, designada para quem é concursado, certo? Então, função de confiança, cargo efetivo. Agora, o cargo em comissão, não.
Como no 37, inciso 5º, o Constituinte ele vai, né, no caso, dizer, está lá, no caso expresso, que eu só posso dar função de confiança para concursado, no cargo em comissão não, ele deixou em aberto, certo? Então, podem existir pessoas que não passam em concursos públicos, mas tem também o quê? Né? No caso, é considerado um servidor, entre aspas. Só que seria o quê? Um servidor não detentor de cargo efetivo, tá? Onde eu quero chegar aqui, né, o cargo em comissão com a nomeação. Porque os cargos em comissão, eles são de livre nomeação e livre exoneração, certo? Então, se eles são de livre nomeação, então, o que, gente? A nomeação também ocorre para quem? Para o cargo em comissão. Então, nomeação para cargo efetivo, que é o concursado, e o cargo em comissão, que pode ser para concursado ou não concursado, ok? Só ressalva, se a pessoa, no caso, ela tem um cargo em comissão, tá? Esses cargos em comissão, né, são para as funções de direção, chefia e assessoramento, ok? Então, vamos lá, nomeação, cargo efetivo e cargo em comissão, perfeito? Uma pergunta aqui, né? A Constituição no 37.5, ela fala que é de livre nomeação. Então, é livre mesmo essa nomeação? Posso nomear quem eu quiser? Ou eu tenho, entre aspas, né, no caso, uma trava? Hein? Sim, eu vou ter a súmula vinculante número 13, que ela trata de quem? Do nepotismo. Tá? A questão de parentes, né? A nomeação de parentes. Então, né, a súmula diz mais ou menos, né, que é nepotismo, né, que não poderíamos nomear cônjuge, companheiro, colateral, afim, linha reta até que grau? O terceiro grau. Então, até o terceiro grau seria o quê, gente? Um contexto de nepotismo. Então, cai a comissão de livre nomeação respeitada a quem? A súmula vinculante número 13, ok? Então, cargo em comissão, livre nomeação e a função de confiança, que é destinada exclusivamente para os concursados, detentores de cargo efetivo, é claro, não é isso? Será de livre designação, ok? Então, não posso falar que a função de confiança será nomeado, que ele vai ser designado, ok? Então, nomeação, provimento originário, cargo efetivo e cargo em comissão. Bom, vamos agora trabalhar a questão, tá, da promoção. O que é a promoção dentro da 8.112? Então, nós não podemos confundir, certo? A promoção com a antiga ascensão, que foi julgada inconstitucional, tá? Por volta lá de 1997, que ela vai ser revogada da 8.112. Então, como eu expliquei na aula anterior, no caso, a ascensão, de forma assim, né, bem sucinta, é quando o servidor passava para um cargo A, é isso? E ele ascendia para o cargo B, sem concurso ou por concurso interno. Então, a ascensão foi julgada inconstitucional por ferir quem? Ferir a isonomia, ok? Então, não confunda quem? A ascensão com a promoção. Outro instituto também que nós não podemos confundir com a promoção, tá, seria a questão, tá, a Lei 11.416, certo? Ela trata da carreira do servidor da Justiça Federal, tá? Ela traz também quem, essa lei? Ela traz a figura, tá, da progressão. O que seria a progressão? Vamos imaginar, no caso, né? Você entrou em exercício no Poder Judiciário, né? E vou imaginar que existem classes, certo? 3 classes, classe A, B e C. Então, você quando entra na classe A, no inicial da classe A, ou A1, A2, A3, A4, você quando cresce dentro da classe, isso aí para 11.416, pela essa lei de 2006, é considerado quem? Uma progressão, o crescimento dentro da mesma classe. Você, quando chega no último nível do A, exemplo, A1000, e vai passar para outra classe, para B1, vai migrar de uma classe para outra, para aquela lei chamada o quê? De promoção. Tá? Então, ela é uma lei especial, entre aspas, não é isso? Que ela trata especificamente da carreira do nosso colega servidor da Justiça Federal. Então, essa lei ela traz o Instituto da Progressão. Como a Lei 8.112 é uma lei geral, certo? Então, o legislador da 8.112, ele não traz quem? A questão da progressão. Então, progressão é uma legislação que eu chamo de legislação alienígena, fora da 8.112. Então, o que me interessa é quem? É a promoção. Então, o que é a promoção para a Lei 8.112? Então, vamos lá. Promoção é quando ocorre um crescimento do servidor dentro do mesmo cargo. Então, exemplo, ele entra técnico 1 e depois ele passa para técnico 2. Depois técnico 3. Então, ele está crescendo dentro do mesmo cargo. Então, se ele cresce dentro do mesmo cargo, isso para o regime aplicado ao servidor federal seria o quê, gente? A promoção. Então, cresceu dentro do mesmo cargo, promoção. A progressão não tem nada a ver com quem?
com a Lei 8.112 e 5 com a Lei 11.416, que trata da carreira do servidor da Justiça Federal. Ok? Então, nomeação, carga efetiva e carga em comissão, e a promoção é o crescimento do servidor dentro do mesmo cargo. Ok? Só uma ressalva aqui. O legislador, em 1990, o que ele vai idealizar? Então, ele pensou assim, ele imaginou assim. Então, se a pessoa, no caso, né, ela é promovida, então vamos imaginar que ele é um técnico 1, está no degrau aqui, no inicial da carreira. Aí ele migra, né, isso pula para o degrau, segundo degrau, que seria, hipoteticamente, o técnico 2. Então, na visão dele, nos anos 90, ele imaginou assim. Então, ele, quando migra do degrau de baixo para o degrau de cima, o que aconteceu no degrau de baixo? Uma vacância. Então, ele vai pensar dessa maneira, né? Particularmente, eu não concordo, né, com a visão do legislador, mas quem sou eu para contrariar, né, a vontade do legislador? Então, ele idealizou assim, né, técnico 1 para técnico 2, vacância no degrau de baixo e provimento no degrau de cima. Então, para a Lei 8.112, a promoção, além de gerar um provimento, né, no técnico 2, ela gerou quem? Uma vacância no técnico 1. Tá? Então, essa foi a visão do legislador, está na lei, então a promoção, além de gerar provimento, ela também gera quem? A vacância. Ela é uma forma simultânea, ela é uma forma concomitante de provimento e vacância. Perfeito? Então, já vimos 2 institutos, certo? Nomeação e promoção. Então, vamos para o terceiro provimento, que vai ser o aproveitamento. Então, o que é o aproveitamento? É o retorno do servidor em disponibilidade. Então, para entendermos, né, o aproveitamento, eu preciso dominar o instituto de quem? Da disponibilidade. Então, a disponibilidade ela tem previsão no artigo 41 da 8.112. Tá? Perdão, da Constituição, no 41 da Constituição. Então, o que é a disponibilidade, segundo o texto constitucional? Então, para ocorrer a disponibilidade, primeira coisa, o cargo tem que ser extinto. Então, o cargo do servidor foi extinto, certo? Então, se o cargo for extinto e ele for estável, o que vai acontecer com ele? Vamos imaginar a situação, né? O colega é estável no serviço público, não é isso? E extinguir a cadeirinha dele, o cargo dele, certo? Então, vamos imaginar, se o cargo for extinto e ele não for estável, o que acontece? Se porventura o cargo for extinto e ele não for estável, é o que nós chamamos de servidor azarildo, né? O que vai acontecer com ele? Ele vai ser exonerado, tá? Então, se o cargo for extinto, o servidor não for estável, é rua. É quem? É a exoneração que vai, no caso, colocar esse colega na rua, perfeito? Agora, se ele for estável, aí ele vai ter o amparo do artigo 41 da Constituição, tá? Então, ele sendo estável, o cargo extinto, ele ficará em casa em disponibilidade, certo? Aguardando o quê? Aguardando ser aproveitado. Perfeito? Então, não tem cadeirinha para ele, não vem para o órgão, entidade pública amanhã. Ele fica em casa, não é isso? Aguardando que a administração, por meio do CIPEC, de novo, o CIPEC, o Sistema de Pessoal Civil. Então, o que o Sistema de Pessoal Civil vai fazer? Ele vai rodar, não é isso? E vai procurar um cargo compatível com o dele vago. Exemplo, ele é um analista X, ele vai procurar um cargo, né, em outro órgão que seja lá, tá? Desde que seja da mesma carreira dele, para que ele possa ser o quê? Aproveitado. Então, o que vai ocorrer no aproveitamento, não é isso? Então, ele foi nomeado, provimento originário, e depois o cargo foi o quê? Extinto. E já que ele era estável, ele está em casa o quê? Indisponibilidade, certo? Agora, essa disponibilidade, tá? Ela é remunerada ou não remunerada? Hein? Então, o que a legislação diz? Que na disponibilidade, ele fica em casa recebendo a remuneração proporcional ao tempo de serviço. Só ressalva aqui, o 41, eu falei no início na primeira aula, né, que o tempo de serviço ele acaba com a emenda 20 em 1998, tá? Mas o 41 ainda mantém a redação do tempo de quê? Tempo de serviço. Mas, tecnicamente, seria de quem? Do tempo de contribuição, tá? Como é que vai se dar essa proporcionalidade? Então, a partir do momento que o cargo dele é extinto, eu tenho que saber quantos anos ele já tem no serviço público. Vou imaginar que o cargo dele foi extinto, ele tinha 20 anos, tá, no serviço público. Então, ele vai ficar em casa, como é que vai se dar a proporcionalidade? Ele vai ficar em casa recebendo, ele não tem 20 anos de serviço público, então ele vai pegar vamos pegar os 20 anos e vamos colocar no numerador, certo?
O homem hoje, né, segundo a regra da emenda constitucional número 41 de 2003, qual a regra hoje para o servidor se aposentar? Então, hoje, a regra de hoje, é isso? Tá? Sem falar em projeto, né, sem falar de PEC de Previdência, que ainda é uma PEC ainda. Então, hoje, a regra, segundo né, o artigo 40 da Constituição, né, de acordo com a emenda constitucional 41 de 2003, o homem tem que ter 60 anos de idade e 35 anos de contribuição e 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo que vai se dar a aposentadoria. Tá? Então, ele tem que fechar, são todos os termos aditivos, ele tem que fechar tudo, ele tem que ter 60 de idade e 35 de contribuição e 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo. Bom, então, como é que vai se dar essa proporcionalidade? Ele já tem 20 quando o cargo foi extinto, não tem? E ele não tem que contribuir por 35 anos, então ele vai ficar em casa recebendo 20 por 35 avos, certo? Da remuneração dele, porque ele está em disponibilidade. Então, ele está em casa recebendo proporcional, aí o CIPEC atua e procura e encontra um cargo compatível com o dele, certo? Encontrado esse cargo, ele vai sair de casa da disponibilidade para o quê? Prover um cargo de forma derivada chamada quem? O aproveitamento, ok? Então, o aproveitamento, não é isso? É o retorno de quem, gente? Do cara que estava em disponibilidade. Recebendo quem? Quando ele tem disponibilidade? Proporcional. Aí ele volta ativa, no caso, né? E volta a receber a remuneração integral do cargo, no caso, compatível com aquele primeiro dele que foi extinto. Tranquilo? Então, nós temos quem é a figura do aproveitamento, certo? Então, do aproveitamento, da reintegração, da readaptação, reversão e recondução, eu vou explicar cada uma delas, desses provimentos, em detalhes, mas, em regra, sempre em sala, né, eu trabalho com meus alunos, né, com nossos alunos, tá? Que para eles decorarem os versinhos. Então, até o final, no caso, né, do estudo dos provimentos, né, vocês vão decorar que eu aproveito disponível, que nós já fizemos agora, depois nós vamos trabalhar o reintegro demitido, readapto capacitado, reverto aposentado e reconduzo inabilitado e ocupante do cargo do reintegrado, ok? Então, nós vamos montar esse versinho no andar daqui, né, do nosso estudo né, inerente às formas de provimento. Então, aproveitamento, vamos agora para o outro, a reintegração. Certo? Então, o que é a reintegração? A reintegração é o retorno do servidor estável demitido injustamente. Bom, então, a meu ver, né, isso o legislador não deveria dizer o quê? Que a reintegração é um instituto só para estável, que ele vai criar um probleminha para a gente daqui a pouquinho, ok? Então, vamos imaginar a situação. Estamos, né, numa repartição pública federal, não é isso? E o colega desse cargo aqui, tá? Ele está respondendo a um processo disciplinar, perfeito? Independentemente dele ser inocente ou culpado, não é isso? Durante esse processo, ele vai ter direito a responder um processo disciplinar? Sim. Então, no serviço público, ninguém é punido de boca e ninguém é punido o quê, gente? Sem ter direito quem? A um processo, sempre garantindo quem? O artigo 5º, 55 da Constituição, que é o princípio de quem? Da ampla defesa e do contraditório. Então, o que a Constituição diz no 5º, 55? Ela diz o quê? Que aos litigantes, em processo judicial, em processo administrativo e os acusados em geral, são garantidos quem? Ampla defesa e o contraditório, né? Os recursos e meios a eles inerentes. Então, ninguém é punido sem um processo e ninguém é punido sem direito de defesa, que é um direito de garantia individual, perfeito? Previsto lá no artigo 5º. Então, se eu demitir o servidor sem direito de defesa, independentemente dele ser culpado ou inocente, tá? Se ele foi demitido sem direito de defesa, feriu um direito líquido e certo. Então, se eu ferir um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, em razão de ilegalidade ou abuso de poder, ele vai impetrar quem? Os nossos colegas aí, né, constitucionalistas aí. Seria o caso de qual remédio constitucional? O 5º 69 da Constituição, que é o mandado de segurança. Então, ele vai impetrar um mandado de segurança, certo? Impetrado esse mandado de segurança, não é isso? Isso vai, no nosso caso, né, para as mãos de um juiz federal, certo? O juiz federal, percebendo, né, que ele feriu um direito líquido e certo dele, né, de ampla defesa, o juiz manda o quê, gente? Ele ser o quê? Reintegrado, certo?
Então, ele está sendo reintegrado porque ele foi demitido o quê? Injustamente. Então, até aí é tranquilo. Demissão injusta, reintegra. O problema que pode ocorrer para a gente seria qual o problema? É com o retorno, não é isso? Desse servidor que foi demitido justamente, ou seja, com a reintegração dele. Então, o reintegrado, né, sendo redundante, quando ele volta, né, nós podemos encontrar 3 situações para ele. Né? Primeira situação, se o cargo dele está vago, né, isso o que vai acontecer? Ele volta e senta na cadeirinha dele. Certo? Tá? Recebe tudo atrasado e corrigido. Bom, então o retorno do reintegrado é show, certo? Porque quando ele sai, é um sufoco total, né? Ele vai ficar sem receber, um transtorno, né, muito grande na vida dele. Mas quando ele volta, ele recupera tudo, certo? O tempo que ele ficou lá fora é computado como um exercício fosse, então não há perda de nada com o retorno dele, perfeito? Então, primeira possibilidade. Reintegrado chegou, cadeirinha vazia, ele senta na cadeirinha dele, recebe do atrasado e corrigido. Segunda possibilidade é quando o reintegrado chega e o cargo dele está extinto. Então, se o reintegrado chegou e o cargo dele está extinto, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar em disponibilidade em casa, não é isso? Recebendo proporcional até o seu adequado o quê? Aproveitamento, tá? Só uma nota aqui, ó. O reintegrado, quando chega e o cargo dele está extinto, ele recebe também tudo atrasado e corrigido. O tempo lá fora é computado como em exercício fosse. Perfeito? Só que ele chega, é indenizado e fica em casa em disponibilidade. Até ser o quê? Aproveitado. Ok? Então, reintegrado chegou, cadeira vazia, não é isso? É dele, ele senta. Reintegrado chegou, cargo dele está extinto, ele fica em disponibilidade. Certo? Agora vamos para a terceira possibilidade. A demissão dele, mesmo sendo injusta, ela gerou vacância? Gerou, certo? Aí, o que já fizeram? Já proveram aquele cargo dele, já colocaram um servidor no lugar dele, perfeito? Então, se o reintegrado chegar e o cargo dele está provido, já está ocupado, quem é que sai, quem é que fica? Então, o próprio artigo da lei, ele diz para a gente que o reintegrado, não é isso? Ele vai voltar para o cargo dele. Então, se o cargo dele está provido, aquele servidor que preencheu o cargo dele, que proveu o cargo dele, ele sai. E o reintegrado o quê? Volta. E esse servidor, o ocupante do cargo do reintegrado, eu não quero mexer com ele agora, senão vai virar uma confusão aqui, certo? Então, esse servidor, eu vou deixá-lo aqui para a gente, mais tarde, tentar o quê? Reconduzir o ocupante do cargo do reintegrado. Perfeito? Então, eu aproveito o disponível e reintegro quem? O demitido. Bom, desde que ele seja o quê? Estável. Agora, se o servidor não é estável, foi demitido injustamente, o que acontece com ele? Vamos imaginar, o não estável demitido injustamente, não é isso? Tá? Ele foi demitido sem direito de defesa. Ele vai poder impetrar o mandado de segurança? Eu entendo que sim, é isso? Porque a Constituição se sobrepõe a 8.112. Tá? Então, ele retorna, certo? Só que o juiz, na sentença ou administrativamente, eles não vão dizer o quê, gente? Que ele vai ser reintegrado, porque ele não era o quê? Estável. Mas ele volta? Volta. Agora, qual o nome dele? Não tem, o legislador esqueceu. É o que eu falo em sala brincando com os colegas, né? A volta dele é o retorno de Jedi, ou seja, não tem o quê? Um nome para o não estável demitido injustamente. Certo? Então, ele vai voltar em um provimento sem nome, ou seja, em um provimento inominado. Ok? Então, pela lei, a reintegração é um instituto para quem é o quê? Estável. O não estável volta? Volta, mas o legislador não fez essa previsão da volta do não estável demitido injustamente. Ok? Então, aproveito disponível, reintegro quem? O demitido. Vamos agora para a readaptação. Então, quando é que ocorre uma readaptação? Então, o conceito de readaptação seria esse. Readaptação é para o servidor que está incapacitado física ou mentalmente de exercer as atribuições inerentes ao seu cargo. Bom, então um exemplo clássico, né, um pouco antigo, mas seria um exemplo clássico de uma situação de readaptação. Vamos lá, vamos imaginar o nosso colega professor, né, uns anos atrás, em uma sala de aula, em que nessa sala de aula, né, ele tivesse contato ainda com o giz, não é isso? O giz, né, do quadro negro, né, ele em contato com o giz e aquele giz trazendo problemas para a saúde desse professor, certo? Então, ele vai adoecer, vai tirar licenças
para o tratamento da própria saúde, não é isso? Até que vai chegar um ponto que vai ser indicada uma perícia médica para o nosso colega professor, certo? O que o perito vai dizer no laudo? Vai dizer que não tem condições de ficar o quê? Em uma sala de aula em contato com o giz, porque o giz está prejudicando a saúde desse professor. Então, o que a administração vai fazer? Então, a administração, gente, ela vai aposentar precocemente esse servidor, tá? Ou a administração vai tentar alocar esse professor em outro lugar. O que é menos pior para a administração? Ter esse professor em casa aposentado ou ele atuando em outra área, no caso, né? Prestando um serviço público em outro setor do serviço público. Em outro setor, é claro, não é isso? Então, ele vai ser readaptado. O que vai acontecer? Ele vai sair da sala de aula, né, do contato diário com o giz. Só uma observação, quando ele sai da sala de aula, né, desse contato diário com o giz, o que vai acontecer na sala de aula? A vacância, não é isso? Ou seja, a sala vai ficar vazia. Então, o legislador entendeu, né, tanto é que está no corpo da lei, que a readaptação ela gera quem? Uma vacância, quando ele sai da sala de aula. Perfeito? Pelo que eu mencionei, discriminei, defini na readaptação, né, na readaptação, quando eu tiro ele da sala de aula, né, eu posso alocar esse professor em qualquer lugar ou tem que ser um lugar compatível? Tem que ser um lugar compatível, certo? Tá? Um lugar compatível com o professor. Tá? E a remuneração dele, certo? É equivalente? Tem que ser equivalente. Então, não posso tirar um professor de uma sala de aula e dar qualquer função para ele. Eu tenho que dar uma função, segundo a lei preceitua, compatível com as atribuições de um professor, certo? Então, um exemplo que poderíamos dar é uma biblioteca. Então, tira esse professor, né, isso, da sala de aula, em razão, né, do contexto de saúde, e aloca esse professor na biblioteca. Eu entendo que é compatível um professor na biblioteca, certo? Então, esse professor na biblioteca, né, ele está sendo o quê? Readaptado. Então, quando ele chega na biblioteca, ocorreu quem? O provimento derivado da nomeação dele como professor, tá? Então, na readaptação, ela gera vacância, as atribuições têm que ser compatíveis e tem que ter equivalência de grana, certo? Ou seja, equivalência remuneratória. Bom, então, vamos imaginar a situação, né? Estamos aqui na biblioteca, certo? Tá? Aí chega um professor e fala que está sendo, no caso, readaptado aqui para a biblioteca. Bom, eu falo para o colega professor que nós não temos vagas aqui na biblioteca, todos os cargos estão providos, certo? O que a lei permite para esse professor? Então, a lei vai permitir que ele fique como excedente. Então, surge uma figurinha nova aqui no nosso curso, que é a figura do excedente. Então, qual a diferença? Não podemos confundir o excedente com o disponível. É que o disponível, no caso, lá do aproveitamento, ele vai ficar em casa, não é isso? Recebendo o quê? Proporcional. Então, ele não trabalha e recebe proporcional. O excedente não, ele trabalha e recebe o quê? Integral. Então, cuidado com a readaptação. Ela gera vacância, não é isso? Fica como excedente, atribuições do cargo compatíveis e equivalência o quê? De grana, tá? E não podemos esquecer que na readaptação, ela tanto por incapacidade física, como também por incapacidade o quê? Mental, sempre apurada por meio de quem? De perícia médica, ok? Então, vimos, eu aproveito o disponível, reintegro o demitido e readapto o incapacitado. Bom, vamos agora para outro tipo de provimento, que seria a reversão, certo? Então, a reversão, em um primeiro momento, pode ser a questão mais fácil do seu concurso, certo? Como também pode ser a pior delas, porque nós vamos trabalhar dois tipos de reversões. Certo? Reversão é fácil de linkar. Reversão tem letra V, não é isso? Para mim, a letra V é o V de vitória, hoje que se aposentar no serviço público é uma grande vitória, não é isso? E você vai lembrar de quem? Do aposentado, tá bom? Então, reversão, certo? Aposentado. Então, tem que ter um aposentado, como quando falamos em quem? Em reversão. Bom, então, vamos trabalhar duas reversões. A lei, ela não enumera para a gente, mas existe a reversão que eu chamo de 1 e a reversão 2. Certo? Então, vamos trabalhar que eu chamo de reversão 1. Então, reversão 1 é o retorno do servidor aposentado, olha ele aí, ó, aposentado por invalidez, quando cessa a causa incapacitante que deu origem à aposentadoria. Bom, então,
um exemplo de uma reversão. Vou imaginar que o servidor sofreu incapacidade, não é isso? Ou físico ou mental, e não teve como readaptar o colega, certo? A lesão era tamanha, não é isso? Que ele vai ser aposentado. Bom, a questão dos proventos, se os proventos são proporcionais ou integrais, certo? Se você quer saber quais são as doenças incapacitantes que vão gerar direito à aposentadoria integral, eu peço a você que você dê uma lidinha no artigo 186 da lei 8.112, tá? Que ele vai trazer, no caso, as doenças incapacitantes que geram aposentadoria integral. Vou trazer alguns exemplos de doenças, né? A AIDS, a neoplasia maligna, o mal de Parkinson, esclerose múltipla, tuberculose ativa, hanseníase, mal de Parkinson, tá? Cardiopatia grave, acidente de serviço, nefropatia, tá? A cegueira adquirida após entrar em exercício. Bom, então essas doenças incapacitantes, elas podem gerar o quê? O direito à aposentadoria integral, ok? Não está no rol, o entendimento da jurisprudência é que seria o quê? Aposentadoria o quê? Proporcional, ok? Então, não importa se ele vai aposentar, certo? Com qual enfermidade. Vamos imaginar que ele aposentou, bom, e aposentado, né, em razão da enfermidade, lá na frente, né, ou por meio de uma perícia, ou por meio, né, da própria vontade do servidor, ele se achou curado ou está curado e ele pretende o quê? Voltar à atividade. Aí ele pede quem? A reversão, certo? Porque a doença incapacitante cessou e ele o quê? Tem direito a retornar, perfeito? Então, o servidor, no caso, né, revertido em razão, né, da cessação da enfermidade, ele volta. Se porventura, é isso, esse servidor aposentado, ele voltar e não tiver vaga para ele, certo? No antigo órgão dele, ou entidade, ele também tem direito a ficar como excedente, perfeito? Então, nós já temos dois excedentes na lei, que é o readaptado e a reversão, que, gente, do aposentado por invalidez, quando cessa a causa incapacitante que deu origem à aposentadoria, ok? Então, essa reversão, né, que eu chamo de 1, ela é super tranquila de entender. Vamos agora para a reversão número 2, que eu chamo, certo? Reversão 2. A reversão 2, ela vai surgir em 2001, tá? Ela não é originária de 90, a reversão 2. Então, a reversão 2, ela surge em 2001. Então, o que seria essa reversão? Essa reversão que eu chamo de 2 é a reversão no interesse da administração, tá? Que muitos chamam, a meu ver, de forma mais correta, chamando que essa reversão de reversão voluntária, certo? O que seria essa reversão voluntária no interesse da administração? É o servidor, né, que se aposentou e se arrependeu. E ele pede o quê? Para retornar, certo? Ele não está voltando em razão de cessação de doença, ele está voltando porque ele quer, certo? Mas ele volta desde que ele preencha certos requisitos legais. Bom, então quais seriam os requisitos? Vamos lá para os requisitos da reversão, né, voluntária. Então, a lei diz que a primeira coisa, não é isso? Tá? Tem que se indagar como se deu a aposentadoria dele. Então, primeira coisa, a aposentadoria dele tem que ser voluntária. Então, quais são os requisitos da aposentadoria voluntária? Né? Já mencionei, né, na aula passada. Então, quais são os requisitos? Tem que ter 60 anos de idade e 35 de contribuição e 10 anos de efetivo exercício e 5 no cargo que vai se dar a aposentadoria, tá? Então, se ele fechou esses quatro números, ele já tem o que a Constituição garante para ele quando o servidor fecha essa formulazinha hoje? Então, a Constituição, vamos lá, artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Então, o 5º 36, ele trata do princípio da segurança jurídica, certo? É um princípio importantíssimo em todos os estados democráticos de direito, certo? Então, o que o 5º 36 diz? Que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, o direito o quê? Adquirido. Então, se o servidor fechou essa fórmula, é garantido o que para ele? O direito o quê? Adquirido. Então, ninguém, a princípio, toma isso dele. Bom, então, o primeiro requisito para ocorrer essa reversão, né, voluntária, seria qual? Aposentadoria o que, gente? Voluntária, certo? Que ele já tem quem? O direito o quê? Adquirido. Então, cuidado, nessa reversão, ele só volta se ele quiser, perfeito? Por causa do direito adquirido. E a administração também só aceita se ela quiser, perfeito? Então, primeiro requisito, aposentadoria o quê? Voluntária, tá? Segundo requisito, legal. A lei determina, né,
que ele tem que ser estável quando em atividade. Então, hoje, isso é uma redundância, não é isso? Porque, segundo a formulazinha da aposentadoria, não tem como a pessoa que se aposentou voluntariamente não ser estável. Mas está na lei, não é isso? Aposentadoria voluntária, ser estável quando em atividade, perfeito? Não ter mais de 5 anos, de aposentado, tá? A legislação entende, o legislador entendeu que até 5 anos compensava trazer esse servidor de volta, ou seja, né, reverter esse servidor. Bom, então não ter mais de 5. A legislação diz, tá, que ele não pode ter 70 anos. Aqui nós temos um probleminha, tá? Em face de quem? Né? Da emenda constitucional 88, certo? Que ela ampliou a compulsória para 75 anos dos ministros dos tribunais superiores. Tá? Então, o artigo 40 hoje ele tem essa redação. A aposentadoria compulsória se dará aos 70 anos e aos 75 anos na forma da lei complementar. Só que a lei complementar ela já veio, que é a lei complementar 152. E a lei complementar, o que ela faz? Ela estendeu a compulsória para todos os servidores, municipais, estaduais, não só os ministros, mas também os servidores, né, no caso, né, de nível médio, nível superior, a magistratura, os membros do Ministério Público, ok? Essa medida provisória 152, ela está passando por um ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, em razão de um vício, certo? Esse vício aí, no caso, foi um vício de iniciativa, né? Ela teve origem, né, o início dela no Senado e alega-se que a competência é do presidente da República. Então, ela está passando por um processo de ação direta de constitucionalidade, ok? Mas a lei mantém os 70 anos, perfeito? Então, vamos trabalhar com um texto legal, certo? E vamos aguardar o julgamento dessa ADI. Bom, então, no caso, aposentadoria voluntária. Segundo, estável quando é atividade, não ter mais de 5 anos de aposentado, não ter 70 anos, tá? E é quem cabe formalizar o pedido de reversão. É claro que o aposentado, não é isso? Ele que tem que pedir porque ele tem o quê? O direito adquirido. Bom, e cuidado, nessa reversão, ele não tem direito a ficar como excedente, tá? Então, ele vai ficar como excedente na reversão, que número 1. Nessa 2, voluntária, não tem como, porque a lei exige que haja cargo vago para ele. Okay? Então, eu aproveito o disponível, reintegro o demitido, readapto o capacitado e reverto quem? O aposentado. Bom, vamos para o derradeiro, para o último provimento, né? No caso, o provimento derivado, que seria quem? A recondução, que tem previsão no artigo 29 da 8.112. Então, o que é recondução? O conceito lá no 29 é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá da inabilitação no estágio probatório e da reintegração do anterior ocupante. Bom, então nós temos 2 tipos o quê? De reversões. Tá? Então, essa reversão, né, do inciso 1º do artigo 29, ela trata de quem a reversão? Ela trata o quê? Da inabilitação no estágio probatório. Bom, então, como é que seria esta recondução por inabilitação no estágio probatório? Vamos aqui simular uma situação. Vou imaginar, o servidor está aqui com a gente, ele é um servidor estável. Tá? A gente aqui é servidor estável. E ele foi e passou em um novo concurso, certo? Então, como eu falei na primeira aula, ele vai levar a estabilidade para o outro concurso público federal? Sim, certo? Ele vai chegar lá o quê? Estável, não é isso? Tá? No novo cargo. Ele vai passar por um novo estágio? Sim, ele vai passar por um novo estágio probatório, certo? Nesse estágio, lá, se ele foi inabilitado no novo estágio, o que a legislação diz? Ele tem direito a voltar para o cargo anterior, ele volta aqui para a gente. Mas ele só voltou porque ele era o quê? Estável. Se ele não fosse estável, o que iria acontecer com ele? Ele seria o quê? Exonerado. Então, ele é estável comigo, antes dele sair daqui, ele declara a vacância para a gente, ele só declarou a vacância porque ele era estável. Se ele não fosse estável, não ia declarar nada aqui para a gente, que ele não ia voltar. Declarada a vacância, cargo novo. Lá ele vai passar para o novo estágio? Vai. Vai ser avaliado de novo? Vai. Então, quais são os elementos de avaliação que ele vai passar no estágio? Hein? Os mesmos daqui. Ele vai ser avaliado em razão da sua responsabilidade, da sua assiduidade, da sua produtividade, da sua capacidade de iniciativa e na sua disciplina. Certo? Se porventura ele foi inabilitado lá, o que acontece? A legislação permite que ele seja o quê?
reconduzido. Ele volta para o cargo que? Anterior. Perfeito? Então, nós temos quem? Essa recondução em razão de quem? Da inabilitação no estágio probatório. E vamos ter a segunda recondução. O que seria essa segunda recondução? Tá? Ela é oriunda da reintegração do anterior ocupante. Bom, então vamos tentar imaginar a situação dessa recondução, né, da reintegração do anterior ocupante. O servidor está trabalhando normalmente e ele é demitido injustamente. O servidor A foi demitido injustamente. Então, se ele foi demitido justo ou injustamente, não é isso? Ele vai sair daqui? Vai. Essa demissão vai gerar uma vacância? Vai. Então, ele vai ser demitido, saiu, certo? Gerou vacância aqui e ele vem aqui para o lado de fora. Né? Vamos imaginar um muro aqui, né? Divisor aqui. Tá? E ele vai ficar aqui do lado de fora, tentando o quê? Ser reintegrado. Ele está tentando voltar, porque ele foi demitido o quê? Injustamente. Então, se ele foi demitido injustamente, né, e conseguiu ser reintegrado, então, quando ele volta, certo? O que vai acontecer? Ele vai o quê? Prover o cargo que era dele. Perfeito? Agora, essa demissão dele aqui, mesmo sendo injusta, ela gerou uma vacância? Gerou. Então, gerada essa vacância, já colocaram um servidor no lugar dele. Perfeito? Então, quando o reintegrado volta, o cargo dele está provido, certo? Então, essa pessoa aqui, ó, que proveu o cargo dela, o que vai acontecer? Ela sai e ele o quê? Volta. E o que acontece com ela? Se ela for uma servidora estável, ela tem direito a voltar ao cargo anteriormente ocupado por ela. Então, nós temos esses dois tipos de reconduções, da inabilitação no estágio e da reintegração do anterior, o quê? Ocupante. Bom, cuidado. O reconduzido, ele não é indenizado. Só é indenizado quem é o quê? Reintegrado. Ele não recebe nada. Perfeito? Outra situação também, né, que aconteceu, um servidor, né, já tem alguns anos, ele era estável aqui comigo, passou para outro órgão, nova entidade, e chegando lá, ele cumpriu um novo estágio, não gostou desse estágio, não gostou do novo cargo, e ele pediu para voltar, certo? Não existe na lei previsão para recondução por desistência no estágio probatório. O legislador esqueceu de fazer essa previsão, tá? Isso chegou ao STF por meio de um mandado de segurança, e o STF hoje está permitindo a recondução por desistência durante o estágio probatório, certo? Então, legais são duas reconduções e essa recondução em razão de entendimento de quem? Do STF. Perfeito? Então, nesta aula aqui, nós trabalhamos, no caso, né, as formas do quê? De provimento, não é isso? Tá? Provimento derivado, provimento originário, vimos a nomeação, promoção, aproveitamento, reintegração, readaptação, reversão e a recondução. Bom, então eu, né, trouxe os versinhos, né, isso para tentar facilitar o nosso entendimento. Ele não ajuda 100%, mas já direciona a gente na questão. Então eu aproveito o disponível, eu reintegro o demitido, eu readapto o incapacitado, reverto o aposentado e reconduzo o inabilitado e o ocupante do cargo do reintegrado. Ok? Então aqui, né, finalizamos as formas de provimento. E na próxima aula nós vamos trabalhar as formas de vacância, vamos trabalhar, no caso, as licenças que o servidor tem direito e os afastamentos, ok? Então eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Ficou com dúvidas? Agora você pode gravar sua pergunta e mandar para a gente. Lembre-se, grave com o celular na horizontal. Mande a sua questão por e-mail, saberdireito@stf.jus.br ou para o nosso WhatsApp. O número é 61 99260 6116. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site da TV Justiça.